Olá, pessoal. Meu nome é Rodrigo. Eu sou gerente de implementação aqui na Resultados Digitais e vou estar apresentando um pouquinho para vocês hoje de como a gente cria um anúncio pago no Facebook, que a gente chama de Facebook Ads, sempre visando para esse material que a gente vai estar disponibilizando agora, focando realmente no projeto que é geração de lead para vendas. Então, em outras palavras, é como a gente cria um anúncio oportunizando e melhorando a parte de geração de lead. Um ponto que é importante reforçar é que você tenha realmente um Facebook que a gente chama de fanpage, que é os Facebooks para sua empresa, e assim a gente consegue criar esse anúncio destinado para ela. Vamos lá? Só deixando claro que para essa apresentação eu vou compartilhar minha tela do meu próprio Facebook e vou estar criando junto com vocês essa campanha paga realmente para vocês entenderem alguns pontos. E é importante reforçar que ela vai ser mais operacional. Está explicando alguns pontos, como que a gente faz essa criação, mas a parte de estratégia realmente é importante você alinhar com a sua empresa, qual estratégia vocês vão adotar e principalmente também, se você tiver qualquer tipo de dúvida, com o seu gerente de implementação. Tranquilo? Vamos lá então. Vou entrar aqui no Facebook. Estou no meu Facebook pessoal. Primeira questão para a gente criar um anúncio. O Facebook tem várias opções. Você vai vir aqui no canto direito, que tem uma seta para baixo. Então, lembrando que você precisa ter uma conta de empresa, uma fanpage. E ele vai ter aqui algumas páginas. Você vem aqui em criar anúncio. Eu hoje gerencio 2 páginas de eventos antigos, mas você só vem aqui em criar anúncio, que depois, no futuro, você vai destinar para qual empresa ou para qual negócio você quer fazer essa campanha. Clicando então, só vou dar aqui um recomeçar. Ele vai dar a primeira questão que você tem que determinar na sua campanha é qual é o objetivo dela. O Facebook tem diversos objetivos que você pode, e um ponto que eu deixo aqui como de reflexão, que muitos clientes nossos, de acordo com a nossa experiência, a gente percebe que eles têm algum tipo de dificuldade em entender a diferença de impulsionar e de criar uma campanha. O próprio Facebook ele dá as opções para você impulsionar e outras opções para consideração e conversão. Só para deixar claro, impulsionar é um objetivo que você pode ter que você vai impactar pessoas sem nenhum quesito, sem nenhum critério. Então, você fez uma publicação na sua página, alguém curtiu, e essa pessoa que curtiu, ela vai impulsionar essa campanha para outras pessoas relacionadas a ela. A diferença de um anúncio que você vai determinar realmente o que a pessoa precisa ter de critérios. Então, ela tem que ser feminino, ela tem que ter 30 anos, ela tem que ser de alguma região, e é isso que eu vou estar mostrando para vocês agora, que como a gente quer gerar leads, e você já criou a sua persona e já apresentou para o seu gerente de implementação, então eu vou mostrar como que você coloca essa persona na prática nessa criação de anúncio. Tranquilo? Então, o objetivo que a gente vai determinar, como a gente está falando de uma divulgação de landing page, o que a gente espera? Que as pessoas convertam. Então eu vou já avisar o objetivo de conversão. E eu dar algumas opções para você. E a gente quer que aumente as conversões no seu site. Lembrando que a landing page faz parte do teu site, é um subdomínio do teu site. Então, por isso que a gente vai selecionar essa opção. Feito isso, você vai dar um nome para a sua campanha. Esse nome é apenas um registro interno para você recordar e acessar essa campanha sempre que desejar. Então, nesse caso aqui, vou colocar como um teste. Teste RD. Criar uma conta de anúncio. Se você não tem uma conta, ele vai pedir para você criar, só para identificar de qual é o teu país, enfim. Se você já criou, essa etapa já vai ser pulada automaticamente. Continuar. Na tua página, ele vai começar a carregar algumas opções e a primeira questão que ele vai dar aqui, conversões. E se você já trabalhou com Pixel, o Facebook ele vai pedir para você instalar esse Pixel. Só trazendo um ponto assim bem genérico, esse Pixel é bem similar ao código de monitoramento que o RD Station oferece para vocês, que é aquele código que você fez lá no início da sua implementação, primeira etapa da implementação. E para você saber realmente da onde que as pessoas estão convertendo, aonde estão vindo os acessos, e como o teu landing page já possui código de monitoramento, nesse momento você não precisa instalar o Pixel. Então você pode criar uma conta, e ele vai dar para você aqui algumas opções que você quer realmente para você analisar esse lead, converter para vocês. E no nosso caso, a gente vai selecionar a opção visualizar conteúdo. Ele está em vermelho aqui porque eu não instalei, mas ele identifica que o meu objetivo e o meu destino, sim, é que os leads acessem minha página landing page, pensando realmente na conversão. Selecionei esse objetivo, ele vai dar aqui, ó, seu Pix não está pronto, mas não tem problema. Nesse momento não tem problema. Se você quiser ter alguma estratégia mais completa, acompanhar realmente algumas análises do Facebook, é importante sim que você instale, mas não vai ser esse ponto do nosso
nossa conversa de hoje. Descendo um pouquinho, ele entra na questão do público. Aqui é a questão chave que eu comentei para você de saber quem eu quero impactar, e eu vou realmente detalhar tudo isso aqui como se fosse uma conversa mesmo. Primeira questão que ele traz para nós, a localização. Então, meu negócio é um e-commerce. Não tem limitação geográfica. Então, podemos colocar país, por que não Brasil? Brasil, ele automaticamente o Facebook vai identificar e já vai dar um checkzinho para mim. Mas, Rodrigo, meu negócio é nichado, é só para o estado de Santa Catarina. Então, eu coloco Santa Catarina, ele já puxa como estado, e ele vai além e já vai segmentar diretamente para Santa Catarina. E vocês podem perceber que o Brasil ficou oculto, porque você já colocou uma especificação que você quer e você vai colocando outros estados, se você for nichado, ou se for abrangente, como comentei, você pode colocar o país todo. Cidades também influenciam, se for uma coisa regional, então sempre pensando nesse detalhamento do teu público, quem você quer atingir. Definido isso, segunda questão que ele vai dar para nós é a idade. Então, Rodrigo, meu público é um pouco mais formado, não, um público mais juvenil. Então, isso é importante você definir lá na persona, porque aqui também você consegue especificar mais ainda quem você quer atingir. Vamos pegar, por exemplo, o nosso público aqui, que eu vou fazer um exemplo da Resultados Digitais, vão ser pessoas que a gente diz que tem que ter uma formação já acadêmica ou um grau de instrução maior da questão de marketing digital. Então, vou colocar que vai ser em torno de 24 anos e uma média aqui, sendo bem, aqui vai ser um exemplo mais genérico, vou colocar aqui só para exemplificar 50 anos. No nosso caso, não tem restrição de gênero, então se for um caso que um exemplo nítido disso de gênero, por exemplo, fazer um curso apenas para as mulheres, ou realmente um curso técnico para homens, ou enfim, vai ser um produto de roupa feminina, roupa masculina, então o gênero influencia. Se for um produto abrangente, você pode deixar como todos para impactar tanto homens quanto mulheres. Em idiomas, você pode também colocar a questão de idiomas. Descendo, entra na questão do direcionamento detalhado. Eu digo que aqui, e posso até afirmar, de acordo com todos os clientes que eu atendi na Resultados Digitais, que aqui é o ponto crítico, onde as pessoas têm maior dificuldade de entender realmente a importância que isso traz. Então, só lendo para vocês e eu vou explicar um pouquinho. Direcionamento detalhado. Incluir pessoas que correspondem a pelo menos um desses critérios a seguir. E aqui você determina realmente o que esse público que você quer impactar precisa ter de critérios para você mandar a campanha para ele receber essa campanha. Vamos pegar, por exemplo, a nossa questão da Resultados Digitais. Eu vou pegar um exemplo de um kit de marketing digital. Então, a pessoa tem que ter interesse em quem? Primeira questão. Marketing digital. Então, interesse em marketing digital. Por exemplo, a gente tem alguns conceitos. O meu conteúdo vai ser falado sobre jornada de compra. Então, eu coloco que a pessoa tem que ter interesse em jornada de compra. Então, você vai colocando questões ou persona. Então, sempre pensando, o que eu coloco sempre uma questão que eu falo para os clientes refletirem. O que esse público ele pensaria para chegar até essa campanha de vocês? Qual o interesse que ele teria para chegar? Se é um vestuário sustentável, sustentabilidade, vestuário, vestimenta, enfim. Então, sempre é importante você pensar nesse detalhamento, porque se a pessoa cumprir um desses critérios que você está colocando aqui, automaticamente ela vai fazer parte da tua campanha. Então você vai alcançar essa pessoa porque ela corresponde, ela curte alguma página de marketing digital, ou você pode colocar também, por exemplo, da Resultados Digitais, você pode colocar empresas que são referências no assunto, ou parceiros nossos. Pô, se a pessoa segue a Rock Content, que é um parceiro bem forte nosso, por que não colocar aqui na questão, a pessoa tem interesse na Rock Content? Porque meu conteúdo pode fazer muito sentido para ela. E não pensando, tem muitas pessoas que têm essa percepção, se eu colocar concorrentes. Por exemplo, eu vendo roupa, a gente tem bastante empresas de e-commerce que vendem roupa, mas tem aquelas que podem se destacar um pouco mais por alguma questão. E se você colocar que ela tem que ter interesse nessa empresa, nesse seu concorrente, faz sentido a gente colocar na campanha, porque se ela tem interesse no concorrente, pode ser que o material que você oferecer faz muito sentido para ela também. Ficou claro? Então, aqui é o momento de você detalhar cada vez mais a tua campanha e a pessoa corresponder a um desses critérios. Mas, só para ficar um pouco mais claro, eu vou inverter um pouco. Se você ver aqui embaixo, a gente tem a possibilidade mais ainda de detalhar esse público, de excluir pessoas. Então, por exemplo, eu não quero pessoas que
seguem tal questão, não quero pessoas que tenham tal cargo, ou não quero pessoas que tenham interesse. Ou, se você não sabe as negações, você pode limitar mais o público. Vamos pegar, por exemplo, de vestuário feminino sustentável. Então, a pessoa aqui, o primeiro critério que a pessoa tem que ter, ela tem que ser mulher, você pode colocar aqui, ó, feminino. Você pode pensar o que a pessoa tem que ter. Vamos pegar, por exemplo, que são roupas de futebol feminino. Então, a pessoa tem que, primeiro critério tem que ser feminino. Então, esse é um critério-chave. Porque se eu for impactar outras pessoas que minha vestimenta é de futebol feminino, não vai fazer sentido nenhum. E aqui você limita mais. E as pessoas têm que ter mais o quê? Gostar. Minhas vestimentas são sustentáveis. Sustentabilidade. Você tem que ter o quê? O que mais? E você vai colocando e destrinchando cada vez mais. Se vocês perceberem, não sei se alguém chegou a perceber, quanto mais específico colocando, automaticamente o Facebook vai me dando aqui o detalhe que isso vai trazendo para mim, deixando claro que quanto mais amplo ele vai impactar mais pessoas, o custo por clique é um pouco menor, mas deixando claro que às vezes você não está conhecendo muito bem a tua persona. Então, quanto mais específico é melhor, porque realmente você está dizendo para o Facebook, esse é o público que eu quero atingir, esse que é a pessoa certa e esse que eu quero que gere conversão para mim. Tranquilo? Então, eu vou deixar, vou deixar aqui só o marketing digital, para a gente exemplificar aqui no nosso exemplo, mas é importante que você detalhe cada vez mais isso. Então, marketing digital, pense em várias opções mesmo, tá, gente? Eventos, marketing de conteúdo, vocês viram aqui que apareceu, até vou colocar para a gente um pouquinho mais. E cada vez mais você vai colocando isso. Certo? Uma questão que eu sempre recomendo, você fez uma campanha. Achou que está interessante, fez sentido para você, gerou resultado, então você já pode salvar esse público, por exemplo, colocando um nome para ele, público marketing digital, iniciantes. Então, você salvando esse público, as outras propagandas que vocês forem fazer, as outras campanhas que vocês forem fazer, automaticamente o Facebook já identifica isso e consegue já puxar esse público de vocês. Beleza? Feito isso, ele já salvou meu público aqui. Posicionamento. Posicionamento é como o próprio nome diz, aonde que esse anúncio vai ser posicionado. Então, o Facebook ele já coloca algumas exibições automáticas. Mas se você tiver dúvida, não tem problema, você pode clicar em editar posicionamento. Ele já dá para você aqui, de Facebook, aonde você vai aparecer. No feed das pessoas, que é na própria timeline dela, então ela está vendo as notícias, já aparece lá um anúncio no meio da tela dela para ela ver. E na direita, a gente diz que é bem semelhante ao display. Então você fez alguma pesquisa, ou o público que você quer atingir fez alguma pesquisa no que você está oferecendo, ou relacionado a isso, no canto direito também aparece anúncios relacionados para ela. E por que eu comentei sobre isso? Embaixo vocês virem tem o Instagram. O Instagram é do Facebook. Então ele também dá a possibilidade de você criar um anúncio e já replicar esse mesmo anúncio para ir no teu Instagram. Se você não trabalhar com o Instagram, é muito importante que você edite o posicionamento e desmarque essa opção. Vocês podem ver aqui, que aqui antes estava aparecendo o Instagram, vou até mostrar de novo. E a partir do momento que eu retiro, ele também já sai do alcance das pessoas o Instagram. Tranquilo, gente? Orçamento e programação. Orçamento é o que você vai destinar para a sua campanha. Então, quando a gente está falando de um projeto de implementação, que você está aqui junto com a Resultados Digitais realizando, você tem um período curto para realizar. Então, por isso que é importante a gente tentar, ao máximo, catalisar esses resultados em pouco tempo. Para a gente que tenha isso, o Facebook ele dá duas possibilidades de orçamento. Orçamento diário, orçamento vitalício. De forma resumida e diário, você coloca o valor que você quer gastar diariamente e o Facebook vai sim fazer a maior força possível para atingir e consumir o valor que você colocar aqui. No exemplo que a gente está colocando é R$20. Mas se você colocar vitalício, qual que é a diferença? A gente recomenda que o vitalício seja um período mais de 2 semanas a tua campanha, porque você determina a questão de horário, determina alguns fatores, e como o próprio nome diz, ele é vitalício, é para ele ficar num período um pouco maior e você conseguir extrair o máximo resultado. E qual que é a diferença? O Facebook ele não vai consumir, no caso dos R$20 diários, ele vai colocar um valor total que você quer para a campanha, por exemplo, de 20 dias, e ele vai ver de acordo com a evolução da tua campanha, quando que ele vai gastar mais e quando ele vai tirar um pouco a campanha do ar porque está vendo que está trazendo muito resultado. Então, por isso que no nosso projeto a gente sempre recomenda que você deixe o orçamento diário. E
aqui você coloca o valor. Então, você falou que vai ter um orçamento aí, vamos pegar, por exemplo, de R$ 200, que é um valor que a gente recomenda para a campanha. Pensando em R$ 200, então a gente pode pensar os 180, enfim, eu vou colocar aqui, a gente colocou 20. Se a gente fosse fazer um cálculo, seria 10 dias, mas como a gente tem captado os resultados, vamos colocar um valor maior de R$ 35, certo? E aqui automaticamente ele dá o valor que ele está estipulando para você. Mas se você ver, ele está aqui, ó, vincular meu conjunto de anúncios continuamente a partir de hoje. E você não determinou uma data de finalização. Então é importante que você defina uma data de início e finalização para quê? Para que junto com o teu gerente de implementação você consiga analisar os resultados no período realmente ideal para finalizar o nosso projeto. Então você vai vir aqui. O Facebook ele coloca sempre um período de um mês como padrão. Hoje é dia 27, então colocamos aqui dia 27 para iniciar. Por exemplo, vou colocar dia 28, então começando amanhã. Quero começar às 10 horas. 10 horas. E pensando que a gente tem aí um período, de 5 dias, então dia 28, 1, 2, 3, 4, 5, ele daria dia 2. Então a gente diz que os 5 dias para uma campanha no período que a gente tem do projeto é um tempo ideal, já para a gente conseguir extrair o máximo de resultado da campanha. Colocamos aqui, 2016. Eu quero finalizar também às 10 horas. Poxa, Rodrigo, mas eu tinha R$ 200, aqui deu 140. Então você pode ir trabalhando com esses valores. E aí você pode, usar os 200 para essa campanha, vou colocar 40. Deixa eu ver quanto que fica. 160. Acho que pode ser 160. Então você vai brincando com os valores de acordo com o período que você vai estar deixando. Mas sempre é recomendado para, se você vai fazer 2 campanhas, 100 para cada um, você vai fazer uma só, 200, para realmente a gente diz que um valor mínimo para a gente conseguir extrair o máximo de resultado em curto período de tempo, que R$ 200 já é um valor interessante. Feito isso, gente, a parte de direcionamento da campanha, a ponto principal de realmente quem vai ser impactado, está feito. Vou dar o continuar. Feito isso, você vai dar aqui agora toda a parte de formatação da campanha, que é como se fosse a capa. Como que a pessoa vai ver, realmente a pessoa do outro lado vai ver a campanha que vocês estão oferecendo a partir de agora. O Facebook dá várias opções. Se você criar em formatos carrossel, que você consegue ter várias imagens e a pessoa vai ver essas imagens de acordo com, enfim, de acordo com o interesse dela. Uma imagem única, ela vai ser impactada com uma imagem, vídeo ou outras apresentações. Mas uma coisa que eu dou como dica para você, esquece disso agora. Porque como você é realmente bom cliente, você já fez aquela configuração lá na landing page que chama de compartilhamento das mídias sociais na aba de conversão da landing page. Vocês lembram disso? Então, só para reforçar para vocês, vou voltar um pouquinho para a RD, só para vocês lembrarem. Lá você vai criar a sua landing page, na etapa de edição, na aba de conversão tem um espaço chamado compartilhamento nas mídias sociais. Você já subiu a imagem, já escreveu um título e fez uma descrição, e feito isso, quando for criar um anúncio, automaticamente eu colocando o link da landing page, ele já puxa todas as informações para sua campanha. Por isso que é sempre recomendado você fazer isso uma vez aqui na RD Station, porque depois você vai ter um trabalho bem mais rápido depois de só replicar o mesmo link. Vou pegar, por exemplo, para a gente nosso teste aqui, esse kit de marketing digital para iniciantes. Então eu vou copiar o link da landing page. Vou voltar aqui. Feito isso, você vai descer. Ele vai pedir para você selecionar uma imagem, mas já editei tudo isso. Descendo, ele vai estar aqui, ó, destinação, onde você quer destinar a pessoa. O URL do site, que é o nosso caso, a gente quer destinar ele para uma landing page. Coloquei o link aqui. Ele demora um pouquinho para carregar, mas vou dar um tempinho. E aí você vai perceber que ele já está carregando aqui do lado direito e ele já puxa todas as informações que foi editado lá na landing page. Legal, não é? Então aqui, ó, o título, kit para marketing digital, compilado de conteúdos para turbinar seu conhecimento sobre marketing digital, e do lado direito, de acordo com os posicionamentos que você selecionou, então Facebook no Feeds, na coluna da direita, você já consegue ver como que vai ficar exposto essa informação para vocês. Olha só. Então aqui do lado direito você consegue ver tudo isso, a caixa. Então isso seria a apresentação que vai ser para os potenciais pessoas do seu anúncio. Coluna à direita, como ficaria reduzido. Vocês conseguem ver tudo isso a partir daqui. E se você subir, então ele já seleciona automaticamente a imagem única e também já puxa a imagem que já estava editada na nossa landing page. Certo, gente? Então, essa é a parte da nossa criação de um anúncio aqui no Facebook. Agora, o próximo passo
que eu não vou seguir, que seria fazer o pedido. Você pode conferir, isso é sempre importante, então conferir e dar um resumo geral de tudo que você fez, o nome da campanha, qual o objetivo selecionado, o público que você realmente detalhou na tua campanha, e todo o detalhamento da questão do título, descrição, a imagem. E aí o próximo passo é só você fazer o pedido. Fazendo o pedido, ele vai dar opções de pagamento para você. Normalmente você tem a opção de cartão ou boleto. Lembrando, se você já fez uma campanha uma vez e selecionou uma dessas duas opções, ou boleto ou cartão, o Facebook coloca isso como padrão. Então, se você uma vez já fez uma campanha com um boleto, ele vai só aparecer a opção de boleto para você. Se você fez uma vez com cartão, ele aparecerá só cartão, ou se você nunca fez, ele dará as opções para você decidir isso nesse momento. A princípio, gente, o que eu tinha para apresentar para vocês de criação de anúncio era isso. Só relembrando um pouquinho o que eu falei lá no início, que é importante que esse que eu expliquei para vocês é mais o operacional de criação. A parte de estratégia, delimitação do público e, como comentei, a questão da persona é muito importante para você fazer uma campanha realmente bem direcionada, com um impacto bem positivo e o que a gente espera, e teu gerente também com certeza espera, que você gere cada vez mais leads através das suas ações. E essa é também uma delas e uma grande oportunidade para você expandir cada vez mais isso.